Oh, beleza, pessoal? Então já faz um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo aqui, né? Pra esclarecer algumas coisas aí, pra quem tá pretendendo entrar pros Testemunhas de Jeová, né? E eu, né, já congressei essa congregação, essa seita, né? Durante alguns anos aí da minha vida. Desde pequeno eu era obrigado a ir, né? E quando eu comecei a não querer ir mais, eu não tinha opção, eu era obrigado a ir. Porque minha mãe até hoje ela não aceita que eu não vá mais, né? E eu vou contar umas coisas aí por experiência própria que eu vivi lá dentro, que também não compensa você estar entrando, certo? Bom, é uma seita? É uma seita, né? Se você for ver como classificar, você pode classificar como uma seita mesmo, porque é uma seita, né? Quando eu comecei aí, é como eu falei, né? Desde pequeno. E eu parei de ir com 15 anos de idade, né? Hoje eu tenho 24. E, cara, foi uma coisa assim que não só praticamente destruiu a minha vida, mas também afastou muitas pessoas, né, da minha mãe, que até hoje é TJ, né? E também atrapalha a nossa vida até hoje, né? Tipo, os TJ, eles são uma religião extremamente rígida, né? Então lá você não pode estar fazendo muita coisa. Por exemplo, se um parente seu, parente, né? Não precisa ser conhecido, não precisa ser amigo, pode ser um parente. Ele está precisando de uma transfusão de sangue, né? Eles não autorizam você a fazer, né? E a orientação deles dos anciãos no caso, é tipo assim, a pessoa fez a transfusão de sangue, veja se ela está arrependida depois disso, se caso ela fez, né? Porque eles orientam você a não fazer. Como assim arrependido, cara? Arrependido de estar vivo? É isso? Não tem nexo, entende? Então, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a me revoltar com essas coisas, né? Só que tem muitas coisas que eles não falam, porque tem muitas coisas que vêm através de um livro dos anciões, que só quem é ancião tem acesso a esse livro. Eles não disponibilizam esse livro para ninguém da congregação a não ser ancião. Para você ser ancião, você tem que ter ali no mínimo, um ano de batismo. Você tem que estar 3 anos sem receber reclamação de nenhum irmão do salão, né? Do salão do reino, como eles chamam, que seria a igreja, né? Então, tipo assim, você tem que ir regularmente, você não pode faltar. Por exemplo, na questão de faltar, eles falam o que para os jovens? Eles falam assim, ó, se você tem um trabalho, se você tem uma faculdade, você tem que chegar no seu superior ali, né, o seu patrão e tal, e falar, ó, eu tenho culto tal dia, eu tenho reunião, como eles falam, tal dia, você tem que ir para essas reuniões tal dia, né, e não pode faltar. Então, vamos supor, a reunião é na quarta, eu trabalho na quarta, você tem que chegar e falar, quarta-feira eu tenho reunião, não posso faltar. E independente do dinheiro que você vai perder, independente se você correr o risco de perder o trabalho, se você perder o trabalho por conta disso, você não pode faltar. Você tem que fazer o que eles querem, entende? E se você parar pra ver, tem muitas coisas na Bíblia ali que são ignoradas, né? Por exemplo, na própria Bíblia deles está escrito que um ancião ele não pode ler corações dos irmãos. Porém, lá no livro dos anciões tem uma ala ali que é focado para julgar as pessoas. Julgar as pessoas, quando julgar, como tratar, entendeu? Tem tudo isso. Então tem um guia de coisas ali que não tem fundamento na Bíblia. O único fundamento que eles têm é com base na Torre de Vigia, que fica em Nova York, a sede, né? Que é o corpo governante, como eles chamam. Porque eles acreditam que aquele corpo governante é o único governo de Deus. Entendeu? O governo da terra, o governo dos países, da política, da jurisdição e tudo mais, é tudo coisa do diabo, certo? Quem não é da seita deles não vai pro céu, vai pro inferno, né? Eles não acreditam em inferno, como a evangélica, mas eles acreditam que vão ser destruídos. E o único jeito de você ir pro céu é ou sendo ungido, né? Porque eles acreditam que tem um número de 230 mil ungidos, que são os únicos que têm direito a ir pro céu, e o restante que passar não vai pro céu, fica no paraíso na terra, né? Isso segundo eles, é a crença deles. E, tipo assim, como é que foi a minha experiência? Quando eu fiz 14 anos, eu estudava, né?
E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, né, foi querer não ir. E isso foi mal visto pelos olhos da minha mãe, né? Até porque meus irmãos já tinham parado, já tinham se afastado dela, porque ela mesma acabou afastando eles, porque ela preferiu a religião do que a família. E ela tinha esperança que eu continuasse indo, né? Tanto é que eu tenho um primo que é um exemplo pra ela, né? Porque ele vai, ele até hoje, ele é irmão, certinho, tá quase virando ancião e tudo mais, já é batizado e tal, né? E eu comecei a querer usar outros tipos de roupa, porque eu via o pessoal da minha escola não usando uniforme, eu também não queria usar uniforme, né? Comecei a usar outros tipos de roupa, a própria escola não ligava pra isso, mas minha mãe proibia, sabe? Coisas assim. E quando eu fiz 15 anos, né? Mais pro final, de 15 para 16, eu viciei em drogas, né? Eu viciei em cocaína, né? Entrei pra cocaína, pra maconha, pro cigarro, pro álcool, pro êxtase, pro LSD e pro lança-perfume. Toda droga que você imaginar eu já usei. A única que eu não usei, na verdade já usei, mas foi mesclado com outra, né? Mas eu nunca usei sozinho assim, foi o crack, né? Hoje eu só fumo cigarro, eu não bebo, eu não fumo maconha, eu não fumo crack, eu não fumo nada, eu não uso nada, a não ser essa porcaria que eu ainda tô, né? Na intenção de parar. De qualquer forma, né? Eu viciei nas drogas e eu não tive um apoio assim da minha família, né? Minha família taxou como um vagabundo, me taxou como um nóia, né? E minha mãe também não me ajudava muito nessa questão porque eu não era, eu tava não querendo ser mais TJ, né? E quando eu fiz 19, né? Eu fui expulso de casa, né? Depois eu fui entender que quando você tem alguém de maior na sua casa e essa pessoa não é da mesma congregação que você é, caso você seja TJ, você não pode conviver na mesma casa. Porque se aquela pessoa, por exemplo, comete uma imoralidade, um pecado, entre aspas, lá dentro, e você tem noção disso e você não toma uma atitude, eles comem seu toco, entendeu? Então, tipo assim, pra eles, tem essa de, pecadinho ou pecadão. O que eu vejo que pra Deus não é assim, né? O que eu vejo que na minha concepção, pra Deus não tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado, entende? Então, não tem um grau a mais ou um grau a menos. Mas eles, né, pelo que eu vi, eles têm um grau de pecado grande, pecado pequeno, né? E aí eles determinam como eles têm que julgar as pessoas. Como se eles fossem santos, entende? Cara, é um negócio muito feio, sabe? Um negócio muito cabuloso, assim, né? A minha mãe, ela não comia com a gente na mesa. Porque se você tem filhos que não são batizados, que não vão pra igreja deles, né? Eles não comem na sua mesa, né? Pra falar com eles só quando necessário, né? De coisas extremamente necessárias. Então a sua família começa a te ignorar, começa a te evitar, começa a falar menos com você, queima um pouco o seu vínculo com a sua família, né? E tem muita gente que sai e tenta voltar, não pela religião, mas tenta voltar para ter aceitação dos familiares, né? E poder ter eles de volta. Eu mesmo, eu não voltei e não vou voltar, né? Porque se minha mãe quer ficar nessa de se afastar da família dela por causa de uma religião escrota dessa, vai dela, entende? Mas eu não vou voltar só pra me aproximar lá de novo, né? Porque não dá, cara, né? Outra coisa é que se você é batizado e faz alguma coisa e algum irmão descobre, né? Você é desassociado. E quando você é desassociado, cara, eles te tratam que nem lixo. Aí você fala no meu caso assim, eu não sou batizado, não fui batizado. Graças a Deus, né? Eu não fui batizado. Porém, eu caí no mundo, como eles dizem, né? Então eu me tatuei, eu coloquei piercing, eu fiz várias coisas que pra eles são inaceitáveis. Então se eu voltar lá hoje, muitas pessoas vão me olhar com maus olhos, muitas pessoas vão me julgar. Cara, qual o sentido? Como você vai trazer pessoas pra sua igreja se você afasta elas da sua igreja? Entendeu? Porque Jesus, ele foi o maior exemplo de amor que tinha na terra, né? Ele pregou os fundamentos ali do amor verdadeiro, né? Do perdão, né? De você amar o próximo como a si mesmo. E isso eles não fazem, cara, não fazem. Porque quando você vai começar, funciona assim, vai, domingo, 10 da manhã, estão batendo na sua porta, estão te dando tratado, estão te oferecendo um estudo bíblico.
Eles começam passando os estudos da Bíblia. Então eles vão chegar, se você aceita, eles vão combinar um dia, vão na sua casa e vão chegar com inúmeros estudos da Bíblia e tudo mais, né? Detalhe que a Bíblia deles é diferente das outras Bíblias. Eles têm uma Bíblia própria, né? Tem muitas coisas ali que tem em outras Bíblias, mas tem coisas que só tem na deles, né? E assim, quando você começa, eles vão vir com esse papinho de estudo da Bíblia, você quer ter vida eterna, não existe inferno, e quem não for que nem nós vai ser destruído e tudo mais. O que faz as pessoas dessa religião meio que ir para lá, para a religião, ir para o campo, né? Campo é aquela atitude deles ir na casa de vocês domingo, encher o saco de vocês. Então isso se chama campo. E é tudo organizado, não é bagunçado não, viu? Eles têm território, né? Eles têm horário, eles têm tudo, né? Para ir. Tem designações, né? Tem... como é que eu posso dizer? Eles têm congregações separadas, tipo cada salão do reino, que fica em um bairro diferente, tem o seu nome. Por exemplo, eu congregava na congregação Messina, né? E cada uma tem um nome, cada uma tem número diferente de pessoas e pessoas diferentes, né? Anciões diferentes e tudo mais, e cada uma tem o seu território de atuar, né? Então, Messina vai fazer campo, sei lá, naquele bairro A. Aí a outra vai fazer no bairro B, entendeu? E é assim, às vezes troca, é bem organizado o negócio, né? E beleza, você é desassociado, no caso eu. É que nem eu falei, você vai ser maltratado, eles vão te tratar que nem lixo, mano. Eles vão tratar você como se você fosse um merda, literalmente. Né? Não é exagerando não, é sério isso, né? E assim, por exemplo, que nem eu tava falando, eles começam te dando um ideal bom, né? Eles te tratam muito bem no começo, né? Eles ensinam as coisas e tal. Só que aí depois que você entra, que você congrega mesmo, que você começa a ir, eles cagam pra você, tá entendendo? Você meio que... Eles cagam pra você porque é como se fosse uma obrigação você ir fazer as coisas, e eles não vão ficar te falando mais o que você tem que fazer, porque você tá lá, você sabe o que você tem que fazer, entendeu? E se você não faz, eles vão te reprimir, vão te oprimir, eles vão te cobrar, entendeu? Agora se você faz, foda-se, entendeu? Eu sou um irmão respeitado, eu tô congregado há 30 anos. Eu sou ancião, eu sou publicador regular, ou eu sou pioneira regular, se for mulher, entendeu? Tem tudo isso. Mano, se você cometeu, sei lá, fornicação, sexo antes do casamento, se você casou em uma igreja católica e não na deles, né? Isso depois de ter a permissão deles pra casar lá, porque tem essa, né? Cara, 30 anos da sua carreira que você se esforçou, lutou pra chegar numa hierarquia alta lá dentro, vai ser jogado no lixo como se não fosse nada, entendeu? Em questão de 1 segundo, você perdeu tudo. E aí todas aquelas pessoas não vão te ajudar, entende? A minha mãe, ela era católica antigamente, porém com a morte do meu pai, ela confiou neles, porque ela falou que nem a família dela ajudou ela a superar a morte dele, e os únicos que ajudaram ela foram os testemunhas de Jeová, porque eles chegaram para falar com ela exatamente na época que ele morreu, né, para dar um apoio emocional, entre aspas, entende? Por exemplo, hoje, se eu precisar de uma transfusão de sangue e a minha mãe for a única pessoa no planeta que tem esse sangue para me dar, ela não vai me dar. E se ela estiver precisando de sangue e eu for a única pessoa no planeta que posso doar para ela, ela não vai aceitar a doação, entende? Ela vai recusar, porque, mano, os irmãos vão ficar do lado da cama dela no hospital, no leito da morte que ela se encontra, falando assim, não aceita transfusão, entendeu? A sua alma tá guardada com Deus e você vai ser ressuscitada no paraíso. Então não tenha medo. E aí ela pode morrer por causa que ela foi na ideia dos outros, tá entendendo? O que eu acho extremamente cabuloso, essa parte, assim, é uma das que mais pesa pra mim, né? O meu ponto de vista. E acho que pra qualquer pessoa, né, com uma consciência, assim, é inaceitável esse negócio aí de transfusão de sangue, né? Porque eles falam lá que a desculpa deles é que sangue é sagrado e tudo mais, né? Eu acho que sangue é sagrado, mas eu não acho que é pra tanto, né? Se você tá vendo que a única solução pra salvar alguma vida é uma doação de sangue, cara, que custa? Entendeu? Você não vai morrer, eu não acredito que Deus vai matar você e te condenar no inferno pra sempre porque você fumou uma maconha, por exemplo. Você tá entendendo? Não acho que é bem assim as coisas, né? Até porque até Jesus já impediu prostituta de ser morta, né? Já perdoou até Judas, né? Quando Judas ali, ele se arrependeu dos seus pecados. Então, Jesus é o maior exemplo que a gente tem, né? Do que é amor de verdade. E não é isso que eles pregam lá,
entende? Parece que eles esquecem o que tá na Bíblia, né? Então, outra coisa é pedofilia. Lá tem inúmeros processos em cima da torre de vigia, que é o corpo governante, que é a sede principal deles, que organiza tudo, falando disso. E no livro dos anciões, né, tem um artigo exclusivo para esse assunto, né, dizendo como eles devem tratar. E a torre de vigia faz a mesma coisa que ela faz sempre. É tipo, se vem a polícia, se for um assunto confidencial da igreja, não fala pra polícia. Liga imediatamente pra torre de vigia, não pra polícia. Cara, se tem um caso sério assim, como pedofilia, por exemplo, você tem que avisar a jurisdição, entendeu? Não o irmão do salão. Quem é esse cara, mano? Entendeu? E outra, se eu tenho uma acusação, vamos supor, eu sou da igreja, eu sou batizado e tudo mais, eu congrego lá, né, eu vou direitinho, e eu falo, meu filho foi abusado por alguém da organização. Eu tenho que ter uma testemunha, e essa testemunha ela só é válida se ela também for TJ, né? Se eu não me engano é ao menos 2 testemunhas. E elas têm que ser TJ, entendeu? E mesmo assim, muitos dos anciões do corpo governante vai cagar pra situação, entendeu? Muitas das vezes, eu já vi caso de gente que teve seus filhos abusados por eles, e eles simplesmente cagaram. Eles pegaram e ficaram do lado da pessoa que abusou, passaram mãozinha na cabeça dela, passaram um pano ali, certo? E o resultado foi simples, né? Não ajudou a criança, não ajudou o pai e a mãe, né? Passaram a mão na cabeça de quem estava errado, não levou na justiça, entendeu? E aí, mano? Entendeu? Destruiu a vida da criança. E a criança, os pais levam para tratamento psicológico, fisioterapia, uma porrada de bagulho, por causa de uns arrombados desse, entendeu? Então, assim, tudo que tem lá, não se enganem, pessoal, não é pelos princípios bíblicos. A única coisa que eles se importam, os anciões sabem disso, as únicas coisas que eles se importam é nos interesses da torre de vigia. Você quer um exemplo? Você é irmão, você congrega, você foi preso em cana. Aí você foi preso. Cara, os caras não vão te ajudar a falar assim, vamos ajudar o irmão que tá preso, vamos dar um apoio emocional pra ele, não. Sabe o que os caras vão fazer? A torre de vigia vai falar assim, pro ancião, liga imediatamente pra cá, pra ver o que a gente tem que fazer. Liga pra Betel. Pra quem não sabe, Betel, né, é um lugar onde só quem é classificado como uma hierarquia potente lá, uma hierarquia alta, pode entrar, né? E geralmente os irmãos que podem entrar nesse lugar, eles vão lá e ficam lá pregando pra Deus, entre aspas, né? E ficam lá nesse lugar, entendeu? Pregando e tudo mais. E o lugar, se você for ver, cara, é bem bonito, né? Quando eu ia pra Assembleia, pro Congresso, né? Que é um lugar assim, que você fica lá, você vai 3 dias, né? No final de semana, sexta, sábado, domingo, você entra, das 7 e você vai embora às 5 da tarde. Aí lá você toma um café antes de ir embora, você come no horário de almoço, né? Comida que você mesmo leva, né? Lá tem refeitório, tem tudo lá. E lá você fica vendo discurso o dia todo, você fica ouvindo a palavra o dia todo, né? Você fica lá absorvendo o que eles têm a dizer, né? É como se fosse uma reunião, só que prolongado o dia inteiro, né? Lá tem até teatro lá que eles fazem, né? Pra explicar passagens da Bíblia e tudo mais. Só que o que os anciões sabem não é o que as pessoas que vão lá sabem, entendeu? Eu tenho um nojo, ódio deles. Mas eu não posso ir lá no Salão do Reino e explodir aquela merda. Porque muitas daquelas pessoas que estão lá, né, estão lá pela fé mesmo. Eles acham que eles estão na fé correta, mas não estão, entendeu? E eles são cegos, então não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. É uma coisa assim que não tem como você lutar contra, né? E pra mim, se eles estão fazendo juiz, se eles estão pagando de juízes, né? Os anciões julgam os irmãos de lá. Eles são que nem uma organização criminosa em um tribunal do crime, por exemplo. Entendeu? Porque quem tem o direito de julgar seria alguém estudado pra isso, um juiz, uma jurisdição. E não um bando de pastor, tá entendendo? Que vai julgar uma pedofilia e julga que nem a bunda. Entendeu? E nem eles podem julgar isso. Entende? Ninguém tem um julgamento melhor que Deus, né? Deus sabe de todas as coisas e o homem é leigo no conhecimento, né? A gente acha que sabe, mas não sabe porra nenhuma. E nem direito pra isso a gente tem. Nem de tirar a vida de ninguém, nem de julgar ninguém, tudo mais.
né? Então, beleza. Aí o irmão que tá preso, eles não vão dar apoio, entendeu? A única coisa que a torre de vigia vai se preocupar pro irmão que tá preso é como a imagem dela vai ser vista. Você acha que a imagem da torre de vigia, ou seja, do Salão do Reino, vai ser bem vista se eles apoiar um irmão que foi preso por um crime? Não, eles não vão apoiar. Sabe por quê? Porque senão vai pegar mal pra eles. Então o que eles fazem? Crucifica o irmão que foi preso, crucifica o irmão que caiu em pecado, mete o pau, entendeu? Eles podem até vir com papinho de ai, aquele irmão, oremos por ele, blá blá blá, e bibibi, entendeu? Só que eles não vão dar um apoio emocional, eles não vão levar um jumbo pra ele, eles não vão fazer nada, eles vão cagar pra ele. E quando aquele irmão voltar, entendeu? Com o crime que ele cometeu, arrependido e querer voltar pro salão, eles vão ver tudo, mano. Eles vão, principalmente se for ancião, mas mesmo se não for, eles vão estudar a sua vida, eles vão ir atrás de informações do seu passado pra saber o que você já fez, o que você não fez. Vai rolar fofoca pra tudo quanto é lado de você, da sua vida, da sua família, você entende? Então é um bagulho bem feio, né? E é tão desgraçada essa religião, tão desgraçada, que ela consegue atrapalhar até a vida de quem não é TJ. Entendeu? Se você tem alguém da sua família que é testemunho de Jeová e você não é, eles são capazes de alterar a sua vida. Entendeu? Eu, quando eu vou com a minha mulher lá, por exemplo, né? Independente da mulher que eu tiver, eu não posso dormir lá na mesma cama. Entende? Mesmo que a gente alegue pra ela, a gente confirme pra ela, não vamos fazer nada aqui por respeito à sua casa. Não interessa, entendeu? Se ela vê a gente dormindo junto, ela vai ficar com cara de cu. Entende? Ela não vai gostar. O engraçado é que ela bebe cerveja, né? E a minha outra mãe, por exemplo, né, que eu tenho duas, que sou adotado e tal, mas isso não vem ao caso. A minha outra mãe, por exemplo, também é TJ, né? Mas teve 30 filhos aí, ficou com 5 e deu tudo o resto. Doou tudo. Entendeu? E agora é testemunho de Jeová, vai ser salvo. É uma hipocrisia do caralho. É a mesma coisa que eu matar um inocente agora e amanhã chegar na igreja, ai, sou um santo. Não é assim que funcionam as coisas. Você entende? Então, tipo assim, não tô falando que uma pessoa que assassinou alguém, por exemplo, não pode ter perdão. Pode. Pode, se arrepender de coração, pode sim. Entende? Mas não é o homem que vai conceder esse perdão, é Deus. E isso ela só vai saber quando ela morrer ou na hora do juízo final, que eu acredito que vai acontecer um dia. Entende? Né? Então, tipo, se você tá pensando em entrar pros testemunhos de Jeová, cara, minha dica é não entre. Não entre. Pelo amor de Deus, cara. Você vai desperdiçar anos da sua vida. Tem gente que ficou lá 20 anos, 25 anos, 30 anos. Entendeu? E depois descobriu que aquilo tudo era uma mentira descarada. E se arrepende até hoje. Entendeu? Perdão. Isso causa traumas na sua vida. Entende? Eu mesmo, mano, tenho muitos traumas por causa dessa religião. Muitos traumas mesmo. E isso alterou muito a minha vida, entende? Eu tô num nível assim, de que, mano, tenho nem de cair morto. Se eu precisar voltar pra casa da minha mãe, eu não posso morar lá. Entendeu? Eu não posso nem pagando, porque ela não vai aceitar. Entende? Eu vou acabar morando na rua. Fazer o quê? Né? Tudo por causa dessa religião. Né? Então eu fui impedido de ter muitas coisas, né? Até namoradas, essas coisas assim, era embaçado pra mim. Eu tive, né? Mas contra a vontade dela, né? E é como se eu fosse a ovelha negra da família e meu primo que é batizado e vai pra lá é a ovelha branca, né? E até o jeito que meu primo, assim, fala comigo, por exemplo, você vê, assim, mano, nossa, é feio, mano. Tipo, eles chegam falando tudo certinho, assim, ó. Tipo, oi, boa noite, Vitor. Tudo bem com você? Tá certo. Tipo, como se ele fosse um santo, entendeu? Agora vai eu chamar ele, ô, vamos no cinema ali. Ô, me ajuda num trabalho ali. Ele não vai, sabe por que ele não vai? Porque eu não sou TJ. Entendeu? Eu perdi amigos, eu perdi primos, eu perdi família. Por causa dessa merda. Tá entendendo? Se eu precisar de alguma ajuda, alguma coisa, ou vamos curtir junto. Porra, mano, nós conhecemos desde a infância. Vamos ali ver um filme. No cinema. Vamos ali dar um rolê. Não tem isso, tá entendendo? Não tem isso, porque eu não sou testemunha de Jeová também. É um exclusivismo, né? E eles falam mal de outras igrejas, sim. Entendeu? Tem muitas questões ali de... Eles não falam isso, mas eles têm um certo preconceito com gente que é pobre, né? Você nota muitas pessoas que vão pra essa religião tem grana, né? Minha mãe é uma delas, né? E é isso, mano. Entendeu?
não é uma religião, é mais uma seita, né? Diria até satânica, né? Cara, não tem muito o que falar aqui. Acho que eu já citei muito das coisas já, né? Esse livro dos anciões aí que eu falei, ele é tão secreto, mas tão secreto, que eu fui descobrir dias atrás. Anos depois que eu saí dessa igreja aí, eu fui descobrir que existia um livro desse. Eu nem sabia da existência desse livro. Porque só os anciões têm esse livro. E muitos anciões deixam de ser anciões quando pegam esse livro, porque eles veem que tudo é para a imagem da torre de vigia. Sabe por que você não pode fazer uma faculdade, ou você tem que chegar no seu chefe e falar, quarta eu tenho culto, não posso faltar, eu vou ter que faltar no serviço para ir pro culto? Porque eles querem saber se você vai seguir certinho a igreja, para você poder trabalhar, para você poder ter a autorização deles para isso. Sabe por quê? Porque se você começar a dar mancada no salão, se você começar a faltar, se você não começar a ir e tudo mais, você, tipo, a torre de vigia, que é o corpo governante deles, perde dinheiro, né? Porque eles vão estar perdendo uma mão de obra para eles, né? Que o irmão serve para chamar outros irmãos pra seita movimentar uma grana, entendeu? Eles não pedem dízimo lá, mas tem uma caixa lá chamada Donates, né? Doação, onde você pode deixar a sua doação lá, né? Eles não pedem para você, não é obrigatório, mas eles já implantam na sua mente que mano, de forma inconsciente você vai acabar doando se você cair no papo deles, porque você vai achar que, é pra melhora do salão, é pra ajuda do salão, vou dar uma ajuda aqui pra eles e tudo mais. Você inconscientemente, né, vai acabar sendo levado a dar esse dinheiro pra eles, né? E se você não estiver dando dinheiro pra eles, ao menos você vai estar trazendo mais pessoas, mais mão de obra pra eles, né? Então, resumindo, cara, né? Nossa, 27 minutos de vídeo. Resumindo, não entrem pra essa seita. Vai destruir a vida de vocês, vai destruir a vida da família de vocês, vai afastar todo mundo de você. Entende? É uma coisa ridícula. Beleza? É nóis, fiquem com Deus aí, tamo junto. E eu fiz esse vídeo aí mais pra ajudar vocês mesmos aí a evitar que o máximo de pessoas possíveis entrem pra essa porcaria, certo? É nóis.